Olá pessoal, tudo bem? Hoje no nossa aula de metrologia a gente vai ver o assunto que são blocos padrão. O que são esses blocos, para que serve, né? Como utilizá-los, né? Para essa questão de aferição de medidas, calibração de equipamentos, instrumentos, né? Então, deixa eu ver essa questão do bloco padrão. Então tá aqui a figura, tem alguns exemplos desses blocos padrão, né? São medidas materializadas do comprimento. Possui seção transversal retangular, tá? E fabricados com material resistente ao desgaste, com um par de superfícies planas e paralelas entre si. Então são todas planas e paralelas aí entre si. E também uma característica desses blocos aí é que a superfície de medição tem que ser feita, construída com qualidade tal que permita uma aderência, né, com a superfície de medição de outros blocos padrão ou com superfícies planas de acabamento similar. Hein? Então os blocos padrão geralmente são apresentados em conjuntos com diferentes quantidades de peças, que são combinadas e empilhadas entre si para obter a medida que se deseja. Quanto à forma da seção transversal, os blocos padrão podem ser quadrados, retangulares ou circulares. Os blocos que são quadrados ou circular podem ou não ser furados no centro, né? Então aqui está a norma brasileira, a BNT NBR, né? NM 215/2000. Ela traz aí as características dimensionais e de qualidade dos blocos padrão com seção transversal retangular, variando aí de um comprimento nominal entre 0,5 mm a 1000 mm, né? Então aqui no nosso lado esquerdo do slide, direito, perdão, tem-se um bloco padrão, né? Mais para ver a questão da nomenclatura da superfície desse bloco padrão. Então a gente se tem aqui em cima a superfície, esse bloco em cima, superfície aqui de medição com marcação, depois a parte superior é superfície de medição sem marcação, tá? E as laterais aqui são superfícies laterais. A gente tem aqui a superfície de medição direita, uma superfície de medição esquerda, uma superfície lateral também com marcação aqui. Os blocos padrão fabricados de acordo com a norma nacional são de aços liga. E os blocos que atendem normas internacionais podem ser fabricados além do aço liga de metal duro, que é o carboneto de tungstênio, que geralmente são de proteção, ou os de cerâmica, que são mais bem feitos, bem elaborados e têm alta resistência. Então os blocos padrão de aço liga são os mais utilizados na indústria. O aço é em si tratado termicamente para garantir estabilidade dimensional, para que com a variação de temperatura ele não varia seu tamanho considerável, né? Então possui coeficiente de expansão térmica na faixa de 10 graus Celsius a 30 graus Celsius. E com isso a variação é de 11,5 mais ou menos 1 vezes 10 a sexta Kelvin. Então a cada Kelvin de temperatura que varia, essa é a variação dimensional do bloco. Os blocos padrão de metal duro são blocos geralmente fabricados em carboneto de tungstênio, ou esse tipo de bloco padrão é utilizado mais aí como bloco aí protetor. E outro tipo de material são os de cerâmica, geralmente de zircônio. A utilização deste material ainda é recente, né? Mas a grande vantagem é a excepcional estabilidade dimensional e resistência à corrosão. Então esse tipo de bloco padrão é muito utilizado como padrão de referência na calibração de outros blocos padrão. Então a apresentação agora em conjunto. A fim de alcançar um bom aproveitamento dos blocos padrão, estes estão reunidos em conjuntos ou jogos. Então tem um jogo aqui de 122 peças, né? Tem que ter para, né, conseguir utilizá-los e ter o melhor aproveitamento. O mínimo escalonamento, a faixa que o escalonamento abrange e o número de peças que constitui tem que ser o mínimo possível para se fazer medida.
Por exemplo, partimos da base de 1,00 milímetros. Então, isso aqui são milésimos, né? Então, a precisão dele é de 1,000. Existe séries dimensionais em milésimos de milímetro, que vai de 1,001 até 1,009. E centésimos, que vai de 1,01 até 1,09. Décimos, etc. Então, de 112 peças, o que a gente tem numa maleta dessa? Um bloco padrão de 1,0005 milímetros, 9 blocos de entre 1,001 a 1,009, né, milésimos aí, 49 blocos de 1,01 a 1,49, 49 blocos de 0,50 a 24,5 milímetros e 4 blocos de 25 a 100 milímetros, 25, 50, 55 e 100 milímetros. Com isso a gente consegue fazer medidas de 1, né, até 1000 milímetros facilmente. Aí. Classificação e marcação. Os blocos padrão são classificados em 4 classes de exatidão de acordo aí com a utilização que se necessita. Então você tem a classe K012. Então aqui como é que é a marcação do bloco? É o K 0, um traço e 2 traços por 2. Qual que é a aplicação do K? Para aplicação científica ou na calibração de outros blocos padrão. O 0, também a calibração de blocos padrão destinada à operação, inspeção e calibração de instrumentos. 1, para inspeção e ajuste de instrumentos de medição na área de inspeção. E o 2, para uso de oficinas e ferramentaria. Em teoria, teria uma precisão menor do que os anteriores. Então aqui, essa tabelinha vai mostrar se o comprimento nominal do bloco está entre 0,5 e 10 milímetros. Para a classe 2, o erro mínimo admissível, né, em micrômetro, que é 10 a menos 6 metros, a 20 graus Celsius, né, vamos pensar que a medição é sempre feita a 20 graus Celsius para que a temperatura não afete na dilatação térmica do material. É 0,2 para o classe K e na ordem crescente de precisão, classe 0, 0,12, 0,2 e 0,45, 10 a menos 6 metros, que é o meu erro máximo nominal daquele bloco. Vamos falar agora do uso. Os blocos, né, devem ser removidos do estojo, limpos de seu revestimento protetor, que eles têm revestimento para não haver corrosão ou também questão de impacto, né, desgaste, e empilhados da forma, né, assim ter o comprimento necessário. Os blocos são calibrados a temperatura de referência de 20 graus Celsius, por isso a importância de onde se faz essa medição ser um local climatizado, né, e manter a temperatura aí a 20 graus Celsius. E deve ser mantida a temperatura durante medições para evitar erros de medição devido à dilatação térmica. Usar blocos padrão protetores nas extremidades, sempre que possível, para proteger os blocos, né, de danos ali no uso. Eu devo utilizar então o menor número possível de blocos padrão para compor o comprimento necessário, diminuindo assim o acúmulo de erro de medição de cada bloco, né? Depois esse erro de medição tem que ser somado, né? Quanto mais blocos eu uso, mais a soma aumenta de erro. Cada bloco possui um erro máximo permitido e, consequentemente, uma incerteza associada. Quanto mais blocos, maior será o erro e a incerteza da medição. Mesmo os blocos padrão de classe 2, usados nas oficinas, devem ser manuseados por pessoal experiente, a fim de que em pouco tempo os blocos não estejam desgastados, né? O que o operador deve se atentar? Usar pinças de material plástico para manter blocos pequenos, evitar usar blocos em superfícies oxidadas, né, ou sujas, ou ásperas, né? Evitar o todo custo um choque mecânico, seja queda, batida, né, com outro sólido. Mas ocorrendo, deve-se examinar ambas as faces de medição, usando um plano óptico, a fim de verificar se há amassamentos, deformações permanentes nos blocos, que prejudicarão a aderência e a própria planicidade de outros, né, colocados em contato. Evitar a atuação da radiação térmica e deixar, né,
exposto ao sol, campos magnéticos e elétricos. Manter em suas respectivas embalagens, né, quando não usados, e evitar de deixar os blocos padrão aderidos, né, por muito tempo aí. Por fim, determinação de quais blocos usar. Então, por exemplo, vamos falar que a nossa medição é 12,75 milímetros. Primeiro escolha o bloco padrão de 1,005 milímetros, pois existe 5 na extremidade direita da medida lá, ó. A partir daí, subtrair esse valor para a medição total. Então, 11,7 que sobrou. Então, 12,75 milímetros. Para o primeiro bloco padrão, que é 1,005 milímetros, eu vou ter a medida de 11,7 milímetros, que é a medida restante. Então, agora a medida restante tem um 7 no final, na extremidade direita, que é centésimo de posição em milímetros. Então, para isso que eu vou fazer, eu vou pegar o bloco de 1,07 milímetros. Então, 11,7 menos o bloco de 1,17 milímetros, sobrou 10 milímetros de medida restante. Eu pego um bloco de 10 milímetros. Com isso, com esses 3 blocos, eu consigo fazer a medida de 12,075 milímetros. Tá bom? Então, é sempre importante usar a mínima quantidade, geralmente com 4 blocos eu já consigo pegar medidas entre 1 milímetro a 100 milímetros, tá variando aí de 1 micrômetro. Consigo pegar todas as medidas possíveis usando 4 blocos no máximo, né? Então, como última informação, são blocos padrão, né, protetor. As dimensões dos blocos padrão são totalmente exatas, mas o uso constante pode interferir nessa exatidão. Por isso são usados blocos protetores mais resistentes, com a finalidade de impedir que os blocos padrão entrem em contato direto com instrumentos e ferramentas. Geralmente são fornecidos em jogos de 2 blocos e sua espessura normalmente são entre 1, 2 ou 2,5 milímetros, podendo variar em situações especiais. Tá? Então esses blocos visam aí proteger, né, os outros blocos na hora do uso. É muito importante utilizá-los da melhor forma para manter a qualidade e a longevidade desses blocos padrão. Então, pessoal, essa é a parte de teoria que eu tinha que passar para vocês. Eu vou deixar um vídeo do YouTube também de um outro autor que ele explica, ele mostra como manusear esses blocos padrão. Então, dê uma olhada, entendam o que é de importância quando se for fazer um laboratório específico de metodologia. Tá? Então, até mais aí, gente.